amada Igreja do Senhor. Amém? Aleluia. Deus abençoe a cada um. Vamos ler a palavra na mesma escritura de ontem, Isaías 35, e vamos falar mais um pouquinho sobre o tema de ontem, esse alto caminho. Isaías 35, verso 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O alto caminho é o caminho santo, né? É um e o mesmo. O imundo não passará por ele, porque é o caminho santo. Aleluia. Mas será para o povo de Deus, porque o povo de Deus é santo. É maravilhoso, que escritura maravilhosa. Será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Aleluia. Querido Pai, Sim, meu Deus. Oh, Deus. nós te agradecemos por esta reunião, pela palavra de cada ministro, por cada louvor, por cada oração. Por tudo te agradecemos, porque tudo nos edifica, e é para isso que estamos aqui. Amém, Senhor. Nesta manhã, para sermos edificados. Permita que a palavra possa nos ajudar mais um pouquinho nesta manhã e que possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E esse ensinamento manso e humilde é aquele que traz o descanso para a nossa alma. Obrigado, Senhor Deus. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. Falávamos ontem que, ao referir-se a esta escritura, o irmão Brana fala dessa curvatura que a estrada tem, né? Então, ela é feita desse jeito com um propósito, com uma finalidade. Quando a chuva bate, então a sujeira vai para os extremos, né? E fica limpo no meio. Por isso chama caminho santo, limpo. É o alto caminho, não é aqui embaixo. Não é aqui no alto da estrada. Então, o irmão Brana, ao fazer essa analogia, como seja, ele diz que o lixo fica nos extremos. E por isso nós devemos evitar os extremos. Legalismo não é bom, liberalismo também não é bom. Ambos são errados e ambos têm a sua porcentagem, trazem a sua porcentagem de prejuízo para a nossa vida espiritual. Ser liberalista não é bom, não é cristão, e ser legalista não é bom e não é cristão. Então, eu acredito que olhar para estas coisas, claro, sempre dentro desse foco, né, da mensagem, é importante para a igreja. Porque às vezes a pessoa confunde, principalmente o legalismo é confundido com a verdadeira santificação. Às vezes a pessoa é extremamente legalista e ela pensa que é santa.
E o legalista, ele prejudica a si mesmo e prejudica os outros também. Ele se torna uma pessoa até um tanto indesejável. Ele gera uma atmosfera que não é agradável. E você não gosta, tudo é errado para ele, é uma pessoa extremista. Mombrana fala sobre isso, né? É sua vida digna do Evangelho, diz, são pessoas boas, mas ela tem uma atmosfera que você não gosta de estar com ela. Não é uma pessoa amável, é uma pessoa sempre estranha, esquisita. Então não é bom. Tudo que não é a palavra de Deus não é bom. Que não é a verdade não é bom. Mas há certas... parece, como eu disse ontem, parece, às vezes, mais espiritual que o cristão. E tem muita gente querendo ser mais exigente que o irmão Brana. Né? O irmão Brana, por exemplo, uma vez fomos visitados por um senhor, né? Um irmão na igreja, e ele ficou, depois do culto, ele ficou assim, estranho, né? Supostamente era da mensagem. Aí eu vi que ele estava assim, de um jeito estranho. Disse, o que foi, irmão? Disse, não, porque eu ouvi uma irmã de trança na sua igreja. E Paulo disse, não com tranças. Digo, graças a Deus que a gente tem um profeta. Bom, Brana, você vê, por isso precisa o mensageiro da hora. Amém. Né? Porque as pessoas, quando nós falamos que uma mulher não deve usar certas roupas, né? Calças, é o exemplo, as pessoas dizem, mas isso aí não está na Bíblia, né? Que a mulher não pode. Para começar, nos dias de Paulo não existia calça, nos dias de Moisés não existia calça. Como é que não pode? O que tem a ver? Veja, por isso precisa o mensageiro do dia. Amém. Porque o mensageiro do dia enfrenta essa questão pelo ângulo do dia, né? Nos dias do William Branham existia essa tal de calça, né? Então ele é um mensageiro de Deus, ele vem enviado por Deus, e por isso deve ser recebido, senão você vira um coré. E ele olha para o cosmos, para o mundo religioso, o mundo natural, e pelo discernimento e pela sabedoria que Deus dá a esse anjo, ele diz, isto aqui agrada a Deus, isso aqui não agrada, isso aqui agrada, isso aqui não agrada. Glória a Deus. Né? Mas você vê que essa questão de vestes, abrindo um parêntese, ela não é uma coisa inventada ou que começou com o profeta desta era. Desde o início, desde o Éden, a salvação incluiu uma mudança de vestes. Nunca houve tal evangelho como esse de Deus só quer o coração. A Eva tinha a sua folha de figueira, a sua mini saia ali, né? E não é que Deus chegou e disse assim, minha filha, meu filho, Adão, Eva, eu só quero o coração, pode ficar com as suas vestes, né, que você criou. Aquilo foi fruto de uma mentalidade de um homem caído, não é? Foi fruto de um homem caído, uma mulher caída. Surgiu a ideia já quando eles estavam caídos. E essas modas e coisas é fruto de pessoas caídas, não cristãs. Até certas lojas gospel não é tão gospel assim, porque a coisinha está curta, né? A sainha está bem curta, né? Agora, veja que Deus não disse assim, eu só quero o coração,
pode ficar com as suas velhas vestes. Não. Substituiu as vestes. Matou o cordeiro na colina, no monte, que é tipo de Cristo, né? E os vestiu de maneira diferente. Os vestiu. Aleluia. E os vestiu. Então Deus veste as pessoas. Amém. Não tira a roupa das pessoas. Quem faz isso é o diabo, né? Brana diz que o legião, o gadareno, ele estava nu porque o diabo, aquele, tirou as vestes dele. Quando chegamos a Moisés, você vê que antes da lei havia essa questão de vestes, na salvação, incluiu. Depois chegamos a Moisés, permanece, já estamos na lei, permanece, não vestirá o homem roupa, né, Deuteronômio 22. Aí alguém diz, mas tudo era saia, tudo era túnica, tudo era vestidão, né? As pessoas querem justificar as coisas, mas tudo era... Só que, vamos aqui entre nós, se foi dito que nos dias de Moisés, tudo era túnica, tudo era vestidão, tudo era roupão. Bom, mas se houve um mandamento dizendo que um não pode vestir a roupa do outro, é porque havia diferença. É uma coisa lógica. Havia diferença. Então, quando chegamos ao nosso tempo, a Paulo, melhor, saímos da lei para a graça, permanece a mesma questão das vestes, ali em Timóteo. Né? Pudor, decência, modéstia, permanece. E quando chegamos nos nossos dias do profeta, também bate na mesma tecla. Né? Bate na mesma tecla. Aí existe a questão das calças e as saias, e aí vem o profeta da era e mostra o que é certo. Agora aqui há um detalhe até importante. O irmão Brana disse que essa questão de uma mulher não usar calça que pertence a roupa que pertence ao homem, por causa que ela é um templo diferente. A mulher, o corpo dela é diferente do corpo do homem. Então, uma calça não seria nenhuma tentação em um homem, mas a mesma calça apertada numa mulher torna-se um objeto de cobiça. Então, há essas coisas que o mensageiro nos mostra o porquê das coisas. E nós precisamos de entender por que às vezes batem contra, né? Bate contra, mas não explica por quê. Mas sempre Paulo explicou por quê, o irmão Brana explicou por quê, sempre ele dá essa explicação. E ele entra de uma maneira muito profunda nessas coisas, porque ele diz que não é suficiente também usar saia. Né? Na mensagem Como Poderei Vencer, ele diz, se o diabo não pode te enganar com a coisa errada, ele vai procurar te enganar com a coisa certa. Né? Se ele não pode fazer você, irmã, cortar o cabelo, ele vai querer colocar uma certa vaidade sobre o teu cabelo para te enredar também. Aí fica aquela coisa, né? Aquela vaidade em cima daquele cabelo e coisa. Né? Não é que você não vai cuidar do cabelo, né? Graças a Deus, Deus te deu o cabelo, né? Deus te abençoe. Mas aquela vaidade, né? Aquela vaidade, o irmão Brana diz que fica... Então, olha que coisa profunda, hein? E veja quão astuto é o inimigo. Te enganar com coisa certa. O que é um ismo? É enganando com a mensagem que é a verdade, mas só que deslocando. Não é enganando com doutrina batista. Não é enganando com doutrina assembleia, é enganando com a verdade da hora. Ele diz assim, se o diabo não pode te enganar, fazendo com que você, irmã, use uma calça, ele vai te enganar
com a saia, fazendo com que ela seja curta. Já viu saia de borracha? Saia de borracha é aquela assim. A irmã olha assim, não, mas não. Tá cobrindo o joelho quando está em pé. Mas ela senta, e quando ela senta, ela perde a paz. Começa a espichar. Começa a espichar. Essa saia, se você não tem, qual é a norma, a regra para você da santificação? Santificação igual paz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque se você perde a paz quando está sentada ou de alguma outra forma, então você vê que você não está na santificação. Tem alguma coisa errada, porque você está toda hora puxando a saia. É porque ela está curta. Todo mundo vê, só você que não vê. Só a pessoa que não vê. Aí, paz, santidade igual paz. Quando há santidade, é paz. A pessoa fica tranquila. Tem que estar, para conversar certinho, direitinho. Não dá toda hora ali. Por quê? Tem ela mesma, a falta de paz mostra para ela, está gritando para ela, só que ela não ouve. Está gritando que tem alguma coisa errada. Né? Então, o irmão Brana diz isso. Está lá na mensagem, como poderei vencer. Com uma saia, né, com às vezes um certo tecido, que misericórdia. Mostra toda a roupa íntima, né, da pessoa. Então não é suficiente uma saia. Você deve depender do Espírito Santo, né, do Espírito Santo. Quando você vai comprar, além de beleza, você compre pudor junto. Né? E se não encontra uma saia adequada, não compre por comprar. Vou levar esta mesmo. Se você sabe que ou vai ficar de lado, ou você vai levar uma surra quando vier no culto com ela, ou alguma coisa assim. Então, melhor não comprar. Né? Melhor não comprar um tecido, mandar fazer uma saia, né, bonita e usa. Amém. Mas essas coisas são pelo Espírito Santo. Amém. Não é também, o pastor nunca vai conseguir produzir a santidade real, necessária, né, na igreja. É o Espírito Santo através do ministro, do pastor. Né? Deus não está... Porque o legalista, ele é mais ocupado com a aparência. Né? Se você vê um ministro legalista, ou um irmão, um membro da igreja legalista, ele é mais pelo lado da aparência. E nós temos essa vaidade como ministros, assim, de muitos de nós, essa glória, né, de querer olhar assim para a nossa congregação e tudo em seu lugar, cada, né, das irmãs, o cabelo comprido, sainha comprida. Claro que isso aí não é suficiente. Também. Porque, às vezes, como diz o irmão Brana, por dentro tem um temperamento que misericórdia. Briga com uma serra circular, ele disse, né? Então, uma certa vez eu estava conversando com um pastor e estávamos conversando assim, como as coisas, as cercas têm caído, como o mundo tem tentado entrar, até mesmo em nosso meio, né, nas igrejas da mensagem. E eu fui muito infeliz mesmo, mas quando vi, eu já tinha dito, e depois que eu vi a mancada que eu dei, eu citei de um casamento que eu estive uma semana atrás, eu estava com ele, né, fui convidado, e eram ovelhas dele, e a irmã, né, assim, pintada, né, porque parece que quando vai casar pode. Mas depois que casou já não volta a ser crente de novo, né? É uma coisa meio assim. Aí
E eu falei disso, mas eu errei, eu fui infeliz. Eu quis dar um exemplo, mas foi muito bom, meu. Quando eu falei, o homem saiu de 2 pés em mim. Ele disse, mas tem essas igrejas que são essas igrejas de foto. Eu entendi o que ele quis dizer. Quis dizer, igreja de foto é assim, aqui você tira a foto, né, e tudo bonitinho, cabelo, né, saia compridinha, mas você não sabe o que tem ali dentro. E aí eu disse, irmão, é verdade, tem essas igrejas de foto. Agora imagina a condição de uma igreja que não dá nem para tirar foto. Eu não fui muito feliz, irmão. Eu vou falar para vocês. Não pegou light. Não peguei. Mas já que eu estava na briga. Meu Deus, não foi, isso aí não soou muito cristão, né? Mas aconteceu. Então, nesses grupos, né, que nós estávamos falando ontem, o legalista e o liberalista, parece que é mais fácil a gente perceber um liberalista do que o pecado em um liberalista do que o pecado em um legalista. Porque o outro parece ele se confunde com a verdadeira santidade, o legalista, né? Então, pecado, uma prostituição, um ladrão, um viciado, alguma coisa, é fácil, parece mais fácil. Mas quando o pecado se esconde na boa moral, né, na religiosidade, parece mais difícil de detectar. Aí precisa do quê? Do Espírito Santo. Precisa do discernimento. Do discernimento. Então, você olhar para um publicano é uma coisa. Agora, você olhar para um fariseu e ver o problema do pecado em uma vida como aquela, que o irmão Brana diz que na aparência, mas você vê que o irmão Brana diz na aparência, não era uma realidade, mas na aparência, aqueles fariseus tinham 10 vezes mais frutos do Espírito do que Jesus. Isso aqui é a palavra do irmão Brana, na aparência, porque eles eram todos santos, sabe como o santinho católico, assim, cabecinha 45 graus para a direita, os dedinhos. Eles eram, assim, santos na aparência, bonzinhos. O irmão Brana diz, você nunca viu um sacerdote daqueles com azorrague na mão, virando mesa de cambistas. Eles eram mansos, né, serviçais, claro que por interesse, né? Amável sacerdote, diz o profeta. Então era muito difícil enxergar o pecado numa vida legalista, numa vida como aquela dos fariseus. Mas Jesus viu. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados. Quer dizer, a coisa era só por fora, a aparência, mas por dentro estavam cheios de ossos mortos, de rapina, de avareza. Às vezes eles ficavam, a Bíblia diz, irados com Jesus, porque ele falava certas parábolas que os atingiam em cheio. Né? E é interessante que Jesus nunca chamou uma prostituta de raça de víboras, né? Nunca chamou um ladrão de cobra, de sepulcro caiado, mas aqueles líderes os chamou de... E o pecado, ele
ele não é bom, tanto no liberalismo como no legalismo, ele traz uma deformação, né? Ele deforma. O Mombrano diz, às vezes é trigo, mas cai um pau por cima, né? Ele diz, cai um pau por cima, aquela planta já vai crescendo torta. E às vezes é um crente, mas certos ensinamentos, certas coisas que são passadas, faz com que aquela pessoa cresça torta, ou legalista ou liberalista. E o pecado, ele traz essa deformação. O pecado deforma, mas Deus transforma. Deus pode endireitar a pessoa. Agora, o que endireita a pessoa? A palavra. Bem ensinada, né? Não uma interpretação humana, mas a revelação do Espírito Santo. É o que faz toda a diferença. Quando o pecado vem, ele não é bom. Ele perverte nossos instintos naturais e nos deforma. Quando o pecado vem, ele transforma, quando ele chega, ele transforma a sonolência em preguiça. Né? Uma coisa é muito diferente você estar por alguma circunstância sonolento do que ser um preguiçoso. Mas o pecado vem e deforma, deforma aquela sonolência transformada em preguiça. A fome, que é uma coisa correta, é transformada em glutonaria, né? E assim por diante, o desejo sexual em luxúria. Mas é isso que o pecado ele faz. Então, alguém falou sobre, creio que o irmão pastor Glauber, sobre a revelação de Jó. Aquilo ali é muito importante, porque revelação é justamente aquilo, eu sei. Eu sei. Quando você recebe a revelação do Espírito Santo, há um saber interior, eu sei. Você diz, não, eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Deus não é 3 pessoas. Eu sei que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus. Eu sei. Revelação traz esse saber interior, que é fé também, né? Porque revelação é fé, revelação. Quando eu sei, quer dizer, eu creio, eu sei, tenho a certeza que o meu Redentor vive, tenho a certeza de que aquilo que eu creio é a verdade. E eu tenho visto, assim, já há um bom tempo, com o nascimento de tantas doutrinas que surgiram no nosso país, eu creio que aqui é onde há uma falha naqueles que têm abraçado essas doutrinas recentes, né, mais modernas. Eles pensam que todo mundo sente falta de algo, né? Todo mundo tem um clamor. Nós desejamos um poder e nós estamos na verdade, mas mesmo assim há um clamor por um poder, por um, né, cadê? Então, o que acontece? Quando surge uma nova doutrina, ela traz consigo a esperança de alcançar isso, pelo qual todo mundo clama. Aí diz, é isto que eu estava esperando, é isso que estava faltando. Aí a pessoa vai e abraça. Só para perceber meses ou anos depois que não fez a menor diferença. Porque o problema não está na mecânica, e as doutrinas modernas recentes, elas vêm trazer o quê? Uma mudança de mecânica.
Uma mudança na mecânica, porque a mecânica torna-se diferente, não é verdade? Há uma crença diferente. Não, antes eu cria que Jesus ia vir, agora já veio. Muda totalmente a mecânica. E assim sucessivamente, né? Estou dando somente um exemplo, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Então, muda a mecânica. Mudando a mecânica, o diabo já alcançou o que queria. Por quê? Porque aquela dinâmica pela qual todos clamamos, ela depende de uma base, que é a mecânica correta. Compreende o que eu quero dizer? Se a mecânica certa é substituída, e você abraça uma mecânica diferente, sobre essa mecânica diferente não virá a dinâmica desejada e esperada, porque se vem sobre essa mecânica, também vai ter que vir sobre a mecânica assembleiana, porque é diferente também. E não interessa se a diferença está fora da mensagem ou dentro da mensagem. Se é diferente, errou o alvo. Compreende? Então, não é questão de erro na mecânica. A mecânica está correta. A mecânica está certa. Nós, pelo contrário, retém o que recebestes, né? Para que ninguém roube a tua coroa. Quer dizer, fique firme naquilo que você recebeu, sabendo de quem o recebeste, disse Paulo a Timóteo. Sabendo de quem o recebeste, que não foi do pastor A, B, C, mas foi do pastor J, né? Do pastor Senhor Jesus Cristo. Né? Sabendo de quem o recebestes, que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai Celestial. E aqui, quero que você abra a Bíblia, eu quero assim te mostrar uma coisinha tão maravilhosa aqui em Mateus 15, Mateus 16, sobre a confissão de Pedro. Mateus 16, 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ser. Quem? Quem é? Quem dizem que eu sou, né? Quem dizem que eu sou? Quem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque esta pergunta, irmão, esta pergunta é a mais essencial, é a pergunta das perguntas. Isso aqui, quem é Jesus e também quem é você? Porque o irmão Branham diz, quando a igreja souber quem ela é, ela se torna exército invencível. Então você vê que não é pouca coisa. É verdade. A revelação de quem você é e de quem é ele. Quem é o esposo, quem é a esposa. Então, olha bem. Simão Pedro, verso 16, respondendo disse, tu és. Tu és. Isso aqui, só essas duas palavrinhas aqui, é a coisa mais poderosa que existe no meio da provação, da tentação. Porque porque isso aqui é louvor. Isso aqui é louvor. Quando você chega e diz, está no meio de um problema, no meio de uma circunstância terrível, e você ergue as mãos e diz, Senhor, Tu és. Aleluia. Isso é muito poderoso. E experimenta para ver se não é. Tu és. Tu és ainda. Tu és Deus. Tu és soberano. Tu és o meu Deus.
Você, olha, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, essa palavra aflições, sabe o que significa? Essa palavra grega significa que você iria enfrentar muitas situações que fugiriam do seu controle. E não é verdade? Que a vida é assim e que nós nos deparamos com muitas situações que fogem do nosso controle. Às vezes nós queremos chegar a um certo nível de poder ou de espiritualidade em que podemos controlar tudo. Não existe isso. A realidade é outra. Você vai se deparar muitas vezes com situações que fogem do seu controle. Por isso, você tem que ter essa certeza. Eu sei. Amém. Mesmo passando por essas lutas, mesmo passando por essas circunstâncias, você não nega a sua fé. Porque você sabe, porque você recebeu essa revelação. É como Jesus diz, Pai, me desamparaste. Mas ele, antes de dizer, me desamparaste, por que me desamparaste? Ele disse assim, meu Deus, meu Deus. Oh, glória a Deus. Isso não mudou nada entre o Senhor e eu. Mesmo desamparado, continua sendo meu Deus. Mesmo diante desse problema, continua sendo meu Deus. Foi isso que eu disse quando veio a notícia da perda do meu filho, que foi um baque terrível. É horrível. Pense numa dor terrível. Eu disse, Senhor, primeira coisa que eu disse, não preciso explicação, nem nesta vida, nem na porvir. Porque eu falei para ele, porque adoradores não precisam de explicação. Porque assim, quando nós pregamos, e o céu, e a sexta dimensão, isso e aquilo. E quando a coisa aperta para o nosso lado, nós nos comportamos pior do que ímpios. Você, não é que você não pode chorar, claro que sim, até Jesus chorou num velório lá, quando o amigo dele estava sepultado. Até e mais ainda, sabendo que daí a 5 minutos estaria almoçando com o amigo. Mas a Bíblia diz que ele chorou, é humano. O irmão Brana diz, isso só prova que ele é humano. Mas existe às vezes, quando a emoção, há um desequilíbrio emocional. E aquilo já passa a ser uma coisa errada. Já passa por um extremo, por uma coisa desequilibrada. Meu Deus, eu estava um dia orando e disse, Senhor, 2014 será o melhor ano da minha vida. Você acredita que o capeta veio no meu ouvido e falou assim, como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa, sendo que esse foi o ano em que teu filho morreu? Eu digo, Satanás, meu filho não está morto, meu filho está mais vivo do que nunca. Aleluia! Oh, aleluia! Irmão, aleluia! Ou nós cremos ou não cremos? Amém, Senhor. Ou é verdade, ou existe ou não existe esse céu? Ou Deus sabe todas as coisas ou não? Se Deus o levou, Ele sabe melhor. Agora eu vou ficar com a cabecinha de alfinete discutindo com o onisciente? Eu vou dar uma de Jó, aí ele aparece para mim no torvelino e eu vou dizer, me aborreço nas cinzas e no pó. Eu falava de coisas que eu não entendia. Eu não sou tolo, irmãos. Eu sei, aleluia, eu sei que você tem que ter essa segurança também. Agora, eu sei que ele está bem. É como se meu filho viajasse para o exterior, ligasse para mim, e aí, filho, como é que estão as coisas por aí? Ô, pai, está ótimo, aqui eu consegui um emprego que é uma maravilha, estou ganhando 6 mil reais por mês, e aquilo está só, e estou feliz, estou contente. Tá bom, meu filho, está distante, mas eu sei que está tudo bem. Agora, ali, onde ele está, é muito melhor do que aqui. Então, é verdade ou não é? É, então, vamos
Vamos dizer, Senhor, é como essa irmãzinha que ia para Nova York e o barco ia afundar. Olha, eu tenho um filho na glória e um filho na terra. Se o barco afundar, eu vejo aquele de lá. Se não afundar, eu vejo esse de cá. De todas as formas, o crente sai ganhando, irmão. E é a verdade. A sexta dimensão, nosso profeta esteve lá, voltou e disse: é real! É real! É real! Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Então, coisa maravilhosa é você. Olha, se eu fosse um budista, meu irmão, eu ia ser um miserável numa hora dessa. Um maometano, qualquer outra coisa. Mas um cristão, oh, que segurança. Tu és. Eu disse, tu és. Ainda és meu Deus. Né? Porque a lógica, ela é incapaz de conciliar o poder e a bondade de Deus. Aliás, essa é a tentação, né? É a incapacidade de conciliar poder e bondade. Porque o diabo vem e diz assim: se Deus é tão poderoso como você diz, ele não deve ser tão bonzinho assim. Porque olha o que aconteceu. E se você teima em dizer que Deus é bom, então ele não deve ser tão poderoso assim, porque olha o que aconteceu. Parece que ele não tem o controle mesmo, como você diz, de tudo, porque olha a fatalidade que aconteceu. Mas justo não vive pela lógica, justo não vive pela razão, o justo viverá pela fé. E a fé, ela é capaz de conciliar a bondade e o poder de Deus. A fé, ela pode erguer os olhos e dizer: és bom e és todo poderoso, meu Deus. Aleluia. Tu és bom e todo poderoso. Agora, você pode acreditar que é uma dor terrível. É horrível, irmão. Pensa numa dor horrível. Mas um dia o Espírito Santo disse: mas isso ainda foi lutar com urso e leão. Urso e leão. É preparando para o Golias. Porque o Golias está vindo. O Golias, esse grande aperto, vai ser o filtro final, a peneirada final, e poucos passarão por ela. Agora, vou te falar uma coisa, no nome do Senhor e pelo Espírito do Senhor. Tenha uma vida de oração. Ou você não vai passar nesse filtro. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Porque eu preguei uma mensagem há muitos anos atrás chamada assim: poderia ser diferente. Eu me inspirei, o título dessa mensagem, em algo que o irmão Brana diz na mensagem Fé Perfeita, que me impactou muito. O irmão Brana disse: Jó não tinha que passar pelo que ele passou. Quando eu li isso, eu digo: meu Deus. Porque eu pensei que tinha que passar pelo que ele passou. Mas o irmão Brana diz: não tinha. Ele passou porque tinha medo. O medo atraiu aquilo. Mas se ele houvesse tido fé, está lá na Fé Perfeita, procura lá. Se ele tivesse fé, sua fé o teria guardado. Então tem coisa que você passa na vida e às vezes não é necessário que você passe por aquilo, mas você não ora. Você não busca a Deus, você se precipita. Ah, mas eu tinha que passar por isso. Às vezes não, poderia ser diferente. Mas você não tem uma vida de oração, de pôr Deus em primeiro lugar, né? Faz ali um ritualzinho de 10 minutos, já pensa que fez um favor para Deus. Não é assim. Nós precisamos de horas e horas e horas e horas e horas e horas na presença de Deus, irmão. Sabe o que eu creio, baseado nisso que o irmão Brana diz? Que se Pedro tivesse obedecido a Jesus no Getsemane, quem sabe a história seria diferente. Ele não negaria.
Mas por 3 vezes, Jesus, acorda, Pedro, acorda, as trevas estão vindo, acorda. Vai orar, levanta para orar. Estou muito cansado, com muito sono, né? Aí, dormindo. Segunda vez, levanta, levanta, você precisa orar, as trevas estão vindo, você não vai aguentar. Às vezes você diz, eu tenho 30 anos de mensagem, 20, isso não vai te sustentar na hora da pressão. Assim como não sustentou aquele homem na hora da pressão. Ele viu milagres que você nunca viu na vida. Você já viu morto levantar depois de 4 dias? Nunca. Mas o homem viu. Segurou? Não segurou. Ele viu milagres e ele ouviu coisas que você nunca ouviu na vida. 3 anos e meio com o próprio Jeová do Velho Testamento em forma humana. Comiam juntos, dormiam, pescavam, almoçavam, caminhavam, e não foi suficiente. Por que você acha que vai ser suficiente para você? Acorda! Amém, amém. Acorda! Amém. Se você não tiver aquele contato com Deus diário, porque tem que ser diário. O próprio Pai Nosso ensina que o contato é diário. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não pede pão para uma semana. Não pede pão para um mês. Ele diz, para hoje. Amanhã você vai ter que orar de novo, dizendo, para hoje. E depois de amanhã você vai ter que orar de novo e dizer, agora eu quero o pão de hoje. Amém. Mostrando que o contato é diário. Amém, Senhor. Um dia perguntei para Deus assim, Senhor, qual o segredo do amadurecimento? Como é que a gente pode amadurecer? Sabe o que ele trouxe ao meu coração? Palavras do irmão Brana, que disse, como o fruto amadurece na presença do sol, meus filhos amadurecem na minha presença. Amém. Você vê que você tem que usar o ganchinho, né? Aquela taquara e aquele gancho, né? Porque por que as laranjas lá de cima da árvore amadurecem mais rápido? Elas oram mais. Elas estão mais tempo na presença do sol. As que estão aqui na sombra, aqui embaixo, elas amadurecem, mas demora um pouco, demora mais, não é? Demora mais. Mas aquelas que estão constantemente na presença do sol lá em cima, elas amadurecem mais rápido. E você quer ter um amadurecimento lento ou rápido? Você quer amadurecer rápido? A colheita depende do amadurecimento, não é? Se o fruto não está maduro, como é que vai colher? Então, o arrebatamento tem umas 3 mensagens ou mais que eu li esta seguinte frase do irmão Brana: o arrebatamento passou da data. Já era para ter acontecido, mas passou porque o povo está verdinho ainda. Não amadureceu. Não amadureceu. Nós precisamos amadurecer para a colheita, o rapto. Então, por 3 vezes, Jesus chamou Pedro. E não venha me dizer que isso não tenha acontecido com você também. Que ele tem te chamado. Ele tem te chamado às vezes de madrugada, mas você está com muita preguiça. E aí você continua dormindo. Levanta, Pedro, para orar. Aí ele negligenciou a oração, negligenciou o contato com Deus. Jesus, você vê que Jesus foi diferente. Ele ficou orando a noite toda. E aguentou ou não aguentou? Aguentou. Pedro já ficou dormindo ao invés de orar. E foi chamado para orar. Mas ficou dormindo. Aguentou? Não aguentou. Negou a Jesus. Foi terrível. Aquilo ficou como uma mancha, né, em sua vida. Terrível. Mas Jesus foi bom, né? Jesus perdoou. Até, aqui é uma passagem que eu gosto tanto, em Marcos 16. Isso é um estímulo para todos nós, né? Veja aqui em Marcos 16. Quando aquele anjo diz para as mulheres, no verso 6, Marcos 16, 6,
Porém ele, o anjo, o mancebo de vestes brancas, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E a Pedro, não haveria necessidade, né, irmão? É só dizer assim, ide, dizei aos seus discípulos. Pedro não era discípulo? Não o incluiria? Mas por que disse aos discípulos e a Pedro? Irmão, Deus sabe como confortar seus filhos, né? Imagine o impacto. Pedro estava arrasado, Pedro estava mal, depois daquele pecado, né, daquela queda. A Bíblia diz, chorou amargamente, ele estava mal, já não sabia o que fazer nessas situações, como diz o pastor Glauber, ele não sabe o que fazer, ele está confuso. Aí, aquela mulher chega e diz assim, e era para dizer para vocês, os discípulos, e para você, Pedro, e ele citou teu nome. Imagina o impacto que esse homem não recebeu. Como assim? Ele citou meu nome? Destacou entre os 11? Destacou. Meu Deus, eu pensei que o céu tinha me esquecido. Eu pensei que Deus já nem queria olhar mais para mim. Mas olha como Deus é maravilhoso, porque somos seus eleitos, porque somos seus filhos. Ele não esquece os seus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Toda tribulação você vai vencer. Todo problema você vai vencer. Amém. Mas você tem que aprender a não cair nas garras de se tornar uma vítima, a coitadinha da circunstância. Porque, olha, quando Moisés começou com esse lenga-lenga de um irmão Branham, porque eu não posso, porque eu não sei falar, porque... O irmão Branham diz que Deus tinha vontade de dar um chute em Moisés, no traseiro dele. Diz ou não diz? Diz. Dá um chute, tá? Para com essa choradeira. Meu Deus. Não, e Deus fica assim. Muitas vezes a pessoa fica, minha coitadinha, eu estou sofrendo tanto. Ah, é? Você acha que está sofrendo tanto? Você acha que é a sofredora top, a 10? Ninguém sofre mais do que você. Sabe que eu gostaria de fazer uma experiência com você. Ir com você até as portas da quinta dimensão. Aí a gente abre a porta, vai ter um monte de mulheres lá. Aí você diz assim, qual de vocês, mulheres, gostariam de ocupar o meu lugar na terra? Você acha que ficaria alguma mão para baixo? Ficaria? Acho que todo mundo... Aí você... peraí. Você não sabe a minha condição. Você não sabe como eu sou sofrida na terra. Você não conhece meu marido, que é alcoólatra e me bate. Você não sabe o que estou passando com meu filho. Você não sabe disto e daquilo. Aí você contaria a sua história. Aí diz, agora que vocês conhecem a minha história, quem quer tomar o meu lugar na terra, levanta a mão. Todas as mãos para cima. Porque lá já não há mais esperança. É muito diferente de você. Lá eles sofrem e não há mais chance, não há mais esperança. Mas você está com o coração cheio de esperança. Você está indo para um lugar glorioso, minha irmã. Aleluia! Saia desta terra, não como uma coitadinha, uma arrastada, parece minhoca, sempre se arrastando. Quando Jesus caiu sob o peso da cruz, vieram as filhas de Jerusalém com um lencinho. Jesus, coitado de Jesus, coitadinho. Disse, não choreis por mim. Falou ou não falou?
Para com isso. Não choreis por mim, chorai por vós mesmas. Em outras palavras, eu sei quem sou. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que significa este momento. Eu sei que eu nasci para este momento. Eu sei que estou subindo para dar a minha vida pelos meus eleitos, pela minha igreja. E eles vão me matar. Mas ao terceiro dia eu vou levantar dentre os mortos. Aleluia! Aleluia! Então Jesus não tinha esse espírito de vítima, de coitadinho, esse espírito de autocomiseração. Coitadinho de mim, chorem sim, filhas de Jerusalém, chorem, porque, meu Deus, o que é isso? Não! Você tem que ter esse eu sei aí dentro. Eu sei quem sou. Eu sei para onde estou indo. Eu sei que Deus vai me dar vitória sobre esse problema. Eu sei que maior é aquele que está em mim do que essa circunstância. Eu sei que Deus vai me dar vitória sobre essa enfermidade. Eu sei que Deus responde orações. Eu sei. Amém. Amém. Você não pode encarar como uma coitadinha. E voltando ao nosso Mateus 16, olha que coisa linda. Vou te mostrar ali, abra a Bíblia ali. Mateus 16. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és. Isso aí você guarda no coração. Isso é uma bomba atômica. Quando você diz, tu és, e o diabo ali, querendo te oprimir, tu és. Tu és soberano, tu és rei, todo-poderoso, tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, esse Bar quer dizer filho de, né? Filho de Jonas, como Bartimeu. Filho de Timeu, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és. Aleluia. Aleluia. Percebeu? Pedro disse, tu és, e Jesus disse, por causa disso, tu és. Glória a Deus. Tu és. Amém. Irmão, esta é a revelação mãe, é a revelação das revelações. É você saber quem você é. Sim, verdade. O ataque do diabo sempre vai ser aí. Quem é que te diz, que te revela a tua identidade? O Espírito Santo. A pomba descendo sobre o cordeiro no Jordão e disse, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, tu és. Aí Paulo em Romanos 8 diz, o Espírito, a pomba, testifica ao nosso Espírito que somos, aleluia, que somos filhos de Deus. Então, não é como na denominação que eu ia, coitada, as irmãs eram arrebatadas ao céu, e via um livrão lá chamado Livro da Vida. E quando ela voltava, as irmãs cercavam ela para perguntar, você viu meu nome lá? Você viu meu nome lá? Para ter certeza se iria para o céu ou não. Irmão, para começar, você acha que vai estar escrito Gessé? Wilmer? Esse foi o nome que meu pai natural me deu, minha mãe natural me deu. Lá é um novo nome. Mombrano diz, provavelmente seja esse novo nome aquele que está no livro lá. Por isso vasculharam Daniel Curry. Daniel Curry, eu não tenho nenhum Daniel Curry, não tinha mesmo. Aí procura lá, vê meu nome lá, Maria, fulano de tal, tá por lá. Não está. Se você é uma eleita, uma filha de Deus, não está. Você recebe um novo nome. Aleluia. Sabe por quê? Porque antigamente, quando conquistavam uma cidade, eles mudavam o nome da cidade como uma evidência, um sinal de conquista, de vitória.
Quando alguém vencia, como Jacó venceu, Abraão venceu, Sara venceu, então mudava o nome. Né? Mudava o nome. Aí diz, como você é um vencedor, Amém. como você vai sair ao que vencer, como você é um vencedor, Deus vai te dar um novo nome. Uma pedrinha branca e nela, não sobre, mas nela, um novo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É para os vencedores. Amém. 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 Esse grupo de vencedores. Então aqui, tu és. Você vê que essa revelação da divindade de Jesus Cristo, ela é muito tremenda. Porque para o homem que teve a revelação da divindade de Jesus Cristo, diz, tu és. Tu és dos meus. Deus não existe tal coisa como dualidade, certas classes de unicismos, e nem trindade, nem coisa parecida. O Morona caminhou no meio de tudo isso e mostrou a verdadeira divindade de Jesus Cristo. Aí a pomba desceu e disse, tu és meu filho amado. 40 dias depois. 40 dias depois, um mês e pouco. A mente de Jesus estava sendo bombardeada nesse mesmo ponto. Lá no deserto. És tu, filho? Então faça as pedras virarem pães. Você é mesmo filho de Deus? Você vê que ele não ataca em outras áreas, porque esse é o miolo, é o coração. Se ele te vencer aí, que você vê que não sempre que as dúvidas são nesse ponto. Eu não sei se eu sou uma eleita. Percebeu que é justamente, eu não sei se eu sou um eleito. Eu não sei. Às vezes parece que é. Irmão, por isso você tem que receber essa revelação e esse batismo de fogo, essa experiência com Deus, para não ter mais dúvidas. Aí você diz, não, eu sei. A pomba diz, tu és, e aí você diz, eu sei. Agora eu sei, porque ela disse, tu és. É o testemunho do Espírito Santo, não é porque o papai diz que você é, não é porque o pastor diz que você é, mas é porque Deus diz que você é. Você tem uma experiência com Deus. Amém. As pessoas, você tem o Espírito Santo, irmão? Sim, pastor, às vezes parece que eu tenho, às vezes parece que eu não tenho, não sei. Como assim, irmão? É como eu lá na Paraíba pregando, eu falei assim, por exemplo, vou tomar um exemplo aqui do irmão Felipe, data de nascimento. 27 do 8 de 86. Nasceu fisicamente. Muito bem. Alguma vez já duvidou de ter nascido, mas já passou por problemas, já passou por momentos de confusão na vida, já passou por momentos difíceis. E alguma vez já ficou assim, meu Deus, não sei se eu nasci ou não nasci, o 27 do 8. Já passou, ninguém passou, irmão, isso é nascimento natural. Tira todas as dúvidas. Agora, e quanto mais novo nascimento espiritual, você não deveria ter dúvida nenhuma. Aleluia. Nem quando passa por problemas, vales escuros, perdas, problemas financeiros, problemas aqui, problemas dali. Como é que a pessoa tem dúvidas? Alguém aqui tem dúvida que nasceu na sua data de nascimento? Tem dúvida? Tem dúvida, irmã? Tem dúvida que nasceu na sua data? Assim, fica assim pensando, pois é, às vezes vem umas dúvidas, é pequenininha, mas vem umas dúvidas. Não existe isso, irmã, nem pequenininha, não existe nem dúvida pequenininha. Não, é zero dúvida, é ou não é? É zero dúvida. Tô aqui, nasci, tô aqui, vi tantos anos, tô aqui, nasci, não tenho dúvidas. Agora, e o novo nascimento, que é uma coisa muito mais poderosa, que é a entrada do Todo-Poderoso na tua vida, entra dentro de você, aí você fica sem saber se aconteceu ou não aconteceu, se tem ou não tem. Quando você recebe esse batismo, que é uma experiência, a dúvida vai embora. Sim, mas é uma experiência. Amém, Senhor.
É uma experiência. Até na ordem da igreja, o Mombrana diz, ó, tem quartinho lá atrás, para vocês que não têm o batismo com o Espírito Santo, ir lá atrás, no quartinho lá, tem pessoas qualificadas, vão te orientar e te ajudar a você receber a experiência. Glória a Deus. É uma experiência que você recebe e tira todas as dúvidas. A pomba vem e diz, tu és. Oh, glória a Deus. Tu és. Amém. E isso é o que gera, aqui no nosso assunto, o verdadeiro cristão e a verdadeira santidade. O resto é legalismo. Um dia, pregando numa casa, havia umas 20 pessoas, talvez, e eu disse assim, vocês, irmãs, não são salvas porque deixam o cabelo crescer ou porque usam uma saia. Eu olhei assim, a atmosfera fez assim. Aí eu disse, para vocês não pensarem que eu falei bobagem, vamos abrir a Bíblia em Atos 2. Mas você vê, existe mentalidade legalista dentro da mensagem. A pessoa pensa a irmã pensa que é salva porque não corta o cabelo. Mas se fosse tão fácil assim, Jesus não precisava vir. É só a irmã não cortar o cabelo e deu. Não é tão simples assim. Mas só para a gente ver aqui, Efésios 2 aqui. Efésios 2, 8. Como diz aí na sua Bíblia, e pela saia sois salvos. É? Pelo cabelo comprido? Não. Pois é. Esses legalistas parecem que tem outra Bíblia, né? Pela graça, diga, pela graça sou salvo, aleluia, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. O que é não vem das obras? Não vem de nada que você faça ou deixe de fazer. Eu vou fazer assim, ou eu vou deixar de fumar, ou eu vou deixar disso, ou eu vou deixar daquilo. Não vem das obras, não vem, para que ninguém se glorie. Esse é o 9, agora o 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia. Então você não é salva pelas obras, mas para as obras. Você não é salva porque não corta o cabelo. Mas você é salva pela graça para não cortar o cabelo. Amém. Porque uma salva não corta o cabelo. Amém. Aleluia. Você não é salva porque usa saia. Isso seria ridículo. Mas você foi salva pela graça para usar uma saia. Porque salvas usam saia. Aleluia. Tem uma veste decente e correta. Aleluia. Então você vê a diferença? Amém. A graça te salva. Jesus Cristo é teu Salvador. Amém. Né? Senão daqui a pouco, louvado seja o tecido tal. Louvado seja o pano tal. Não. É Jesus que é louvado. É Jesus que é teu Salvador. É Jesus que é o teu Senhor. A graça te alcançou. Você é salva pela graça para as boas obras, não pelas obras. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas legalistas procuravam observar os preceitos da lei, né, da palavra, com o propósito de serem salvos. Não é assim. Não é assim. As obras, não é que elas te salvam, elas são fruto de uma vida salva. A graça te salva. Então, porque você é um salvo, você faz essas obras, você se veste dessa forma, mas isso aqui você não pode ter confuso em sua mente. Isso deve estar bem claro na sua mente. Né? Então, não é com o propósito de se salvar. O legalista é uma pessoa que se auto-oprime muitas vezes. O legalista é uma pessoa que carrega um grande fardo, exige muito,
essa pessoa não tem uma claridade, um entendimento claro do que Jesus fez por ela. Então, ela pensa que eu não tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não tem nada de jugo suave e fardo leve nessa classe de vida. É uma coisa oprimida, tensa. A pessoa é tensa, a pessoa é tensa. Cristo te salvou. Cristo viveu uma vida sem pecado, como eu disse ontem, e por imputação, então, a justiça dele, porque você creu. A pessoa diz, quando você recebeu o Espírito Santo? Quando eu criei na mensagem. Não! Você não recebe o Espírito Santo quando crê. Você é justificado quando crê. E Abraão creu em Deus e lhe foi imputado por justiça. A pergunta apostólica é esta: recebestes o Espírito Santo depois de ter crido, verdade? Amém. Atos 19. Então, quando você crê na palavra, na mensagem do dia, em Cristo, como você quiser, você é justificado. Agora, depois de ter sido justificado, depois de ter crido, não quando creste, mas depois de ter crido, recebestes o Espírito Santo, você teve uma experiência que te selou e tirou todas as dúvidas do seu coração e te levou a dizer, eu sei. Amém. Porque se você não tem, você precisa. É verdade. Então, o legalista, ele é uma pessoa que não tem ainda a nova natureza dentro dele para viver por meio dela. Então ele vai na sua energia, na sua força humana, tentando guardar os mandamentos divinos, as leis de Deus, a palavra de Deus. E é muito desgastante. É muito, como que eu vou dizer assim, me dá uma palavra... cansativo. Por isso Jesus falou assim, vós que estáis cansados, vinde a mim. Amém. Porque ser um legalista é ser uma pessoa cansada. É verdade. Legalismo é cansativo demais. A pessoa é tensa. É oprimida, é aquela atmosfera assim, carregada. Não há alegria. Vou te mostrar um homem legalista aqui na Bíblia. Lucas 15. Lucas 15. Já estamos terminando, mas tá muito gostoso, não tá? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Lucas 15. Vamos ler do 25. E o seu filho mais velho, que é o irmão do filho pródigo, 15, 25. Seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha o legalista aqui. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Presta atenção nesse 29. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. Tenho tantos anos de mensagem, fielzinho. Não, presta atenção, que é uma vida assim meio amargurada, meio azeda. Não, presta atenção na leitura. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca cortei meu cabelo. Nunca fiz isto, nunca fiz aquilo, e aquilo outro. E nunca me deste um cabrito para me alegrar, para alegrar-me com meus amigos. Você vê que uma vidinha azeda, né? Assim, tensa. Não, cuidado para não transgredir isto, aquilo, porque isto, e nunca me der, para alegrar-me, não tinha alegria, era um serviço sem alegria. O legalista não tem alegria.
O legalista não tem alegria, é tenso, é uma pessoa tensa, feia até a sua atmosfera, seu semblante. Não tem uma atmosfera agradável, leve, né, boa. Então, o que acontece? Ele não tendo, porque o batismo com o Espírito Santo, quando o novo nascimento é completado, você recebe natureza divina. E você passa a viver por meio do poder dessa nova natureza. É o que passa a governar a tua vida. Mas o legalista, ele age, ele por não ter essa natureza, ele vai quê? Na sua própria força, na sua própria capacidade. E tenta viver o divino através do humano, da força humana. Por isso que é cansativo. Aí é como se ele carregasse uma mochila pesada. E anos assim. Olha o que acontece. Aí ele, mais cedo ou mais tarde, ele vê que ele não dá conta. Então, duas coisas ele faz. Ou ele sai da igreja, porque ele diz assim, para viver assim, melhor ir para o mundo. Verdade? Verdade? Você já ouviu isso de pessoas alguma vez? Ele diz assim, bom, para viver assim, morno, então, oxalá fosse frio, então eu vou para o mundo. Porque não quero envergonhar Deus, não quero envergonhar a mensagem, etc. Ou, segunda opção, ele se mantém dentro da igreja, mas só aparência. Só aparência. Ele se torna um religioso, ele mantém o ritualzinho, mas ele está cheio de ossos podres por dentro. E cheio de coisa errada por dentro. Porque o legalista, ele tem ações externas aceitáveis e atitudes internas desprezíveis. Você olha assim, tá bonitinho. Mas, se você soubesse do jeito que ele trata a mulher, os filhos, do jeito que ele é no trabalho, com os colegas, com a esposa ou com o esposo. Ou se você pudesse entrar nos pensamentos dele, você ficaria horrorizado. E esse é o irmão. Eu pensava que o irmão era tão santo. Quando eu via ele na igreja, você só vê na igreja, irmão. Aí tchau, depois Deus te abençoe, cada um vai para a sua casa. Mas quem convive, quem comeu mais de 1 quilo de sal com a pessoa, né? Aquela irmã que fez a mudança para a igreja, né? O diácono desesperado, pastor, lá, não sei o que aconteceu com a irmã fulana lá, tá trazendo tudo para a igreja, fogão e guarda-roupa e cama, e o pastor foi lá, que foi, irmã? Não, estou vindo de mudança para a igreja. Por quê, irmão? Porque aqui na igreja meu marido é um anjo. Lá em casa é um capeta. Mas aqui na igreja é um anjo. É tão educado, é tão amável. Uma coisa, como que eu gostaria de ter um marido assim? De mudança para a igreja. Então você vê que o legalista, ele é uma pessoa que sofre muito. Ele é uma pessoa de aparência, de religiosidade. Ele não conseguindo viver a verdadeira vida cristã, então ele acaba saindo da igreja, ou se não, vivendo uma vida só de aparência dentro da igreja. Cumpre o ritualzinho, vem todos os domingos, lê um pouquinho a Bíblia, etc., o sinariozinho, tudo, mas é só um ritual externo. Esse foi o pecado ao qual Israel chegou, né? Disse o profeta que no começo o israelita trazia seu cordeirinho, colocava as mãos sobre o cordeiro, tinha aquele sentimento, está tomando o meu lugar, etc. Mas o tempo passou e ele perdeu esse sentimento. E se tornou um ritual sem sentimento, sem coração. Era mais aqui. O que é que a lei diz quando eu peco? O que tem que fazer? Um cordeiro assim. Tá bom. Não, pode sacrificar ele. Cumpria com a letra,
cumpria com a letra, a lei, mas não havia coração. Entende o que eu quero dizer? Não havia sentimento. Isso acontece, o tempo, muitas vezes, é um forte aliado da perda de sentimentos, né? Você, como hoje eu ouvi o pastor dizendo assim, a oferta, como é que é? A oferta é maior do que a procura. Em outros tempos, você daria um olho por um culto. Hoje, não é tão assim, porque se perde o primeiro amor. Se perde, e aí Deus fala de novo assim, eu tenho contra ti isso. Ah, mas eu não fumo, não bebo, eu não isto, não aquilo. Não estou falando disso. Eu estou falando de perder-se aquele sentimento do início. Você não tem aquele fogo que você tinha no início. Aquele sentimento, aquele amor que você tinha no início. Então vamos caminhando para o final aqui. Havendo então legalismo ao invés de natureza divina para uma verdadeira santidade, o jugo se torna pesado sobre si e ele também é alguém que põe pesados fardos sobre os outros. Jesus falou isso. Atam pesados fardos e nem com o dedo vocês, tocam naquilo. Por quê? O legalista, ele julga pelo exterior e não pelo interior. Quer dizer, se o exterior está bonitinho, não importa quão podre seja por dentro. Eu vou dizer uma coisa, irmão, não é tão simples como dizem assim. Bom, se você aceitou, a revelação, a luz, não sei o quê, não importa se você é assim, assado, não. Eu creio que a verdadeira revelação, quando ela vem acompanhado de uma mudança de vida. Amém. Não é? Eu creio. Amém. Cada vez que uma revelação veio à tua vida, mudou alguma coisa na tua vida. Sempre é assim. Agora, não existe tal coisa como, porque eu estou na verdade, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso parece mentalidade brasileira em relação aos políticos. Todo mundo rouba. Se fizer coisa boa, não estou nem aí. Qualquer político que entrar vai roubar. Então, contanto que faça alguma coisa, é assim que você ensina seus filhos? Minha filha, presta atenção. Se você fizer algumas coisas boas, você pode roubar. Você não ensina assim. Então, esse é um tema tremendo. Um legalista e um verdadeiro santo. Alguém que vai pelo lado do caminho, pelo extremo do caminho, e aquele que vai no alto caminho. Aquele que vive pela natureza divina que lhe veio pela experiência que ele teve com Deus, e aquele que não tem essa natureza divina, não teve essa experiência, e está vivendo na sua própria energia, na sua própria força, na sua própria capacidade, vai se arrastando. Tem pessoas que... Você já ouviu pessoas assim? Oxalá Cristo venha de uma vez, misericórdia, Cristo, vem de uma vez. Que isso, irmão? A vinda de Cristo não pode ser um escapismo. Porque eu já não aguento mais. Que isso? Você tem que sair desta terra não como um derrotado, como uma pessoa massacrada pelo diabo, mas quando você sair da terra, debaixo dos seus pés tem que estar cabeça de demônios e de circunstâncias. Você tem que saber que se Cristo demorar mais 20 anos, aqui estou eu como um vencedor, forte e animado e entusiasmado. A vinda de Cristo não pode ser um escapismo. Vem, Senhor, já não aguento mais, coitada de mim. Não, Senhor. Aqui você pode vencer, aqui você pode ser forte, mas você tem que entrar
nesse alto caminho, e você só chega nesse alto caminho quando recebe natureza divina. Como recebe natureza divina? Uma experiência com Deus, do batismo com o Espírito Santo. Algo entra dentro de você, e aí você começa a caminhar por esse alto caminho. Senão você vai estar num lado do caminho, num extremo, num legalismo, pensando que é santo, mas é legalista. Porque o santo vive pela nova natureza. Aí sim o jugo é fácil. O fardo é leve. Porque aí não é você com a sua energia, com a sua força, com a sua capacidade. Já não eu, mas Cristo em mim. É Ele em você. Glória a Deus. O que é um fariseu? Mombrana diz, o que é um fariseu? Um ator. O que é um ator? Um legalista, um fariseu, um legalista, um ator. O ator é o seguinte: ele, quando está fazendo ali o seu papel, a sua novela, seja como for, o seu filme, ele olha para aquela mulher e faz aqueles olhos, estou apaixonado por você. E faz aquele olhar e tudo, mas não tem nenhum sentimento de amor. Ele é um ator. Está representando, mas se você olhar para os olhos dele, esses são olhos de pessoa que está amando. Se você olhar para os seus gestos, se você olhar externamente, você diz, ele está realmente amando. Mas não está, ele está agindo. Ele é um ator. Externamente é uma coisa, internamente não sente nada por aquela mulher. Né? Quando ele vai fazer o papel de violência, você olha, ele faz aquela cara de raiva, como seja, você olha para seus olhos, são olhos de raiva, suas palavras são palavras de raiva, seu semblante é um semblante de raiva, mas ele não está sentindo raiva, ele está agindo. Externamente é uma coisa, mas internamente o exterior do ator não reflete a realidade interna. Ele é um ator. Agora, é diferente quando começa dentro e se reflete do lado de fora. Isso é o verdadeiro cristianismo. Não é quando você tem raiva aqui dentro e aí se reflete no teu rosto, aí é bem diferente. Quando você tem amor aqui dentro, aí o que acontece? Quando há amor do lado de dentro, o corpo acompanha. Quando há algo do lado de dentro, o corpo acompanha. Há raiva do lado de dentro, o corpo acompanha. Há violência do lado de dentro, o corpo acompanha. Isso nos fala do verdadeiro jejum também. A pessoa às vezes quer ficar sem comer para jejuar. E não aguenta, chega meio-dia, não aguenta mais. Por quê? Porque está agindo, é um ator. Mas quando a inspiração vem do lado de dentro para jejuar, o corpo acompanha. E você não sente fome. Amém. Mombrana diz, você não sente fome. Porque começou por dentro, agora se começa do lado de fora, é ator. Compreende? Por isso diz o irmão Brano assim, não há mandamento para jejuar. Não há, ele diz, não há. Mas aquilo vem, uma inspiração, e você entra em um jejum. E você jejua. Mas vem lá dentro. E o corpo acompanha. Não sinto fome. O corpo acompanha. O contrário é legalismo. O contrário é legalismo. Então, precisamos desse contato com Deus. Né? Precisamos, aqui o irmão Brana diz assim, como o anjo veio a mim, 193, 194, mas nós ficamos tão azedos em teologia, a ponto de não sabermos nada sobre o Espírito. Espero que você me ame depois disto. Mas é isso. Quero dizer pentecostais também. Isso mesmo. Só gritar e dançar por aí não quer dizer que você saiba algo sobre o Espírito. É contato pessoal. Amém. Face a face. É disso que você precisa. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Olha bem, olha o que ele diz. Esse é o tipo de igreja que Deus está para levantar. Aleluia. Isso mesmo, quando eles se juntarem em unidade e poder em espírito. Amém.
Contato pessoal. Irmão, contato pessoal. Eu não entendo um crente que vem para mim e diz assim que é difícil passar 1 hora de oração. Não entendo. 1 hora por dia. Eu não chego a 10 minutos e eu... Não entendo isso aí. Porque o exemplo para você entender, quando você namorava, duvido que você fica, passou 10 minutos, não sei mais o que falar, vou embora. Você fazia isso? Não. Mesmo ali, quietinho, um olhando para o outro, e o tempo ia passando, e 2 horas, e 3 horas, e você não queria que a hora passasse, só suspirando e coisa, e falando, às vezes, tanta bobagem, que você depois diz, como é que eu fui falar aquilo? Mas ficava ali, não é? Porque você amava. Está vendo como é diferente quando há algo dentro? É fácil acompanhar. O amor é o que traz esse fardo leve, esse jugo suave. Sim. O amor. Quando você ama, você não vê as horas passar. Agora, como é que você... eu não sei, na presença de Deus, assim, eu vou orar e não sei. Isso é falta de amor por Deus. Sabe como você faz? Permaneça ali. Quando você não tinha nada o que falar, você ficava ali, do lado dela, ficava ali. Passava mais 15 minutos, aí, né, falava alguma outra coisinha, né? Aí, vou no banheiro, volto, né? Aí ficava... vamos tomar um arzinho, sei lá, qualquer coisa. Mas ficava ali, continuamente ali, ficava ali. É isso que você tem que fazer na presença. Você fica ali. Diga assim, olha, eu vou ficar aqui na tua presença, Senhor. Se eu falar só 10 minutos, não repara, mas eu quero estar na tua presença. E se eu falar só 20 ou 5, aí se eu não tiver mais nada para falar, eu vou ficar aqui ajoelhado, vou ficar aqui na tua presença. Deixa passar 1 hora, deixa passar 1h15. Permaneça. Quer saber segredo para aprender a orar? Permaneça. Essa palavrinha é a chave. Permanecer. Se permanecer, diz em mim. O que é permanecer? Não é entrar e sair. Permanecer é ficar ali. Ficar ali. Aí você fica ali. Quem sabe fala 10 minutos. Já não tem mais nada para falar. Fica ali. Fica ali. Levanta as mãos. Né? Deus, como é bom estar na tua presença. Fica em silêncio. Você acha que é perda de tempo? Ficar em silêncio na presença de Deus é uma das coisas mais poderosas que existem. Daqui a pouco você está sendo invadido por uma presença tão poderosa que vai ser fácil para você 1 hora, 2 horas, 3 horas na presença de Deus por dia. Mas começa por dentro. Amém? À tarde haverá mais um culto e eu fiquei muito feliz quando soube que íamos ter esse culto lá. O irmão pastor Gessé me falou, né? Eu digo, opa, que coisa boa. E se Deus não mudar, né? Porque às vezes a gente anuncia, mas a coisa muda, né? Eu vou pregar sobre louvor e adoração à tarde, né? E eu creio que vai ser uma mensagem maravilhosa, extremamente importante para a igreja e profunda. O que é louvor, o que é adoração? Deus pode mudar, né? Chegar lá, aí vamos falar sobre outro assunto, porque a gente ora, né? E eu creio que vocês oram também pelo pregador, então às vezes chega lá, Deus vê que a necessidade é outra, né? Alguém ali precisa de ouvir uma coisa diferente, então, mas se não mudar, é possível que nós falemos sobre isso. Ali no culto à noite vai ser uma mensagem muito maravilhosa. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelos que vieram de longe, com nossos irmãos do Rio, né? É uma honra para mim, eu me sinto muito honrado de ter pessoas tão preciosas vindo de longe, e a mãe, né, de Belo Horizonte. É muito bom, é uma coisa que o pregador se sente bem, né?
Às vezes pessoas da cidade não vêm de longe. Uma vez um irmão se queixou para mim, mas eu moro tão longe. Há um propósito em você morar longe da igreja. Eu tenho que pegar 3 ônibus, 2 ônibus. Há um propósito. Mombrana diz isso. Ele diz que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para assistir uns 2, 3 cultos de Salomão, né? Aí ele diz assim, e um maior do que Salomão está hoje aqui, e as pessoas não atravessam a rua para assistir um culto. Aí diz, essa mulher se levantará no julgamento, Jesus falou, né? E condenará esses que têm preguiça de vir nos cultos, que moram perto e não vêm, e ela veio de longe. Eu preguei uma mensagem assim, há muito tempo atrás, uma mensagem muito antiga, chamada Razões... como é que é? Eu não lembro. As pessoas dariam razões pelas quais, né? Por que você não me aceitou lá na terra? Deus vai perguntar para o jovem rico, né? Por que você não me aceitou? É porque teus discípulos eles tinham umas redes apenas, umas redes furadas para deixar para trás. Eu não, eu tinha fazenda, eu tinha gado, eu tinha ouro, eu tinha prata. Essa é a razão que você... Então tá, vem cá, Moisés. Conta para esse camarada o que você deixou para me servir. Por que você não... tinha que pegar 2 ônibus, 3 ônibus. Tá, vem cá, fulano, que morava a 100 quilômetros da igreja, vem cá. Você faltava culto? Não, procurava estar sempre que possível nos cultos. Pois é. Você precisa, às vezes com um propósito, você mora longe da igreja. Porque você vai ser uma testemunha contra aqueles preguiçosos que não atravessavam a rua. Isso aqui é uma expressão do irmão Brano. Que não atravessavam a rua para vir aos cultos. Então, irmão, Deus te abençoe. Como sempre, tem sido um grande prazer estar com vocês. Eu espero que Deus tenha te ajudado, né? E você vá para a oração. Às vezes você é muito da sua cabecinha. Não, esse aqui eu acho que é assim, eu acho que é assim. Pare com isso. Pare com isso. Evite os extremos. Nós falamos desde ontem. Não vá para a sua cabecinha, vá para a oração. Diga, Senhor, me dirija, me guie, porque eu quero estar certo com a palavra. Eu não quero me estribar em meu próprio entendimento. Agora, se não houver esse contato prolongado, pessoal e diário com Deus, como é que faz? Você vai acabar estribando o seu próprio entendimento. Aí você vai, não, eu acho que é assim, eu creio que é desse... Aí não vai dar certo, irmão, porque você vai entristecer o Espírito Santo. Então eu espero que estas mensagens tenham te ajudado, tenham contribuído de alguma forma, né? Tenham te amadurecido, tenham te ajudado, tenham te esclarecido, né? Porque essa é a finalidade. E sempre que houver um convite, né? E a gente não tiver compromisso, com todo prazer, com toda alegria, a gente vem, né? Eu quero dar uma ida lá nesse tal de Queimados. Esse tal de Queimados, quero um final de semana lá, né? Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Com o irmão, o pastor Gessé, ele... quando vai aparecer por lá, irmão? Na Paraíba. Não, qualquer hora que Deus preparar, tá, ficava nisso. Daqui a pouco ele voltava. Não, mas qualquer hora não, tem que, vamos, senão fica assim qualquer hora e assim qualquer hora nunca chega. Vamos ver agora. Então tá, pega o celular aí, vamos ver a data. Tá. Aí, data tal, assim. Eu digo, tá, agora falei pra ele, comunica lá com o cacique. Eu falo pro cacique, que eu não sabia, né? Fala lá com o cacique. Aí eu vi que ele ficou quieto. Tá. Quando chegou a reunião de obreiros, aí o pastor Alex, eu quero comunicar aos pastores que, né, o irmão Gessé agora é pastor. Tu era o cacique, né? Tu era o cacique, por isso tu ficou quietinho assim, né? Tu virou cacique. Mas com toda alegria, né? Falo por mim, falo pela minha esposa também, né? Que ama muito o povo aqui, as irmãs.
E é um grande prazer mesmo vir para estar. Eu não olho para número, Eu para pregar para 1000, para pregar para 3000, como já tenho pregado, ou para pregar para pouco, é do mesmo jeito. Eu não vou diminuir aqui, ou vai ser menos profunda a mensagem, porque é pouquinha gente. Eu não, porque isso aí é errado, né? Porque são almas preciosas, valiosas, que valem mais do que 10.000 mundos, e são pessoas que a gente tem que caprichar, porque é para prepará-las para o arrebatamento, né? Então, Deus te abençoe, até a noite, né? 19 horas, e se você puder estar ali, né, conosco, vai ser muito bom, porque eu creio que Deus tem uma mensagem muito maravilhosa para nos dar, né, à noite. Deus te abençoe. Valeu. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus aqui. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Aleluia. De olhos fechados, irmãos. Debaixo dessa unção, há uma cobrança em nós. Há um aperto. O Espírito Santo nos apertando, irmão, para vivermos. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Há uma presença, irmão, para você. Há a presença do Todo-Poderoso, que te dá a perfeição, que te dá aquilo que você precisa. O profeta disse: não haverá escusas naquele dia, não haverá desculpas naquele dia. Nós temos ouvido que é verdade, nós temos ouvido a verdade, e há algo para nós fazermos. Eis o noivo sair a seu encontro, você deve sair ao encontro dele. Tem algo para você fazer. Eis o noivo sair a seu encontro. Será que você tem coragem de sair ao encontro dele nesta manhã e dizer: Senhor, eu sei que eu deveria estar melhor, eu não sou o que era antes, mas eu sei que eu também não sou, Senhor, o que devo ser, e não estou contente pelo que estou sendo. Você tem coragem de sair ao encontro sem azeite? Quando você tem a presença, a esperança, a misericórdia agora para você nesta manhã, e você pode simplesmente dizer: Senhor, me preencha com o Espírito Santo, me dá essa experiência, Senhor. Pastor Edgar pregou lá na Paraíba, e ele disse: eu por 50 anos tenho pregado essa mensagem e não era salvo. 50 ou 40 anos, mas é um número expressivo. E não era salvo. Um homem da expressão mundial como ele, e falar que não era salvo. Irmãos, não há no nosso meio pessoas grandes. Não há pessoas mais importantes do que o Espírito Santo. E nós devemos ter essa preocupação, esse cuidado, e não ser negligente com as nossas almas. Não negligenciar a salvação, irmãos. Nós temos a oportunidade nesta manhã. Eu ia fazer uma chamada de altar e orar pelos enfermos, mas o tempo já foi. Mas Deus não está limitado a tempo. Deus não está limitado às condições aqui. Irmãos,
pela imposição de mãos, o profeta diz que há libertação, que há cura. Então nós vamos impor as mãos uns sobre os outros, e nós vamos orar um pelos outros, para que você continue firme nessa jornada, para que você, se tiver alguma doença, alguma enfermidade, você creia que nesta hora, pela imposição de mãos, você será curado. Conhecer a si mesmo é conhecer também as suas qualidades, é conhecer a sua fé, é conhecer que você tem um Deus, tu és, aleluias, aleluias, tu és eleito, irmão, e para eleito tem um Deus que abençoa, tem um Deus que justifica, tem um Deus que santifica, tem um Deus que batiza com o Espírito Santo, tem um Deus que cura, tem um Deus que liberta, porque Ele é, aleluias, o Jeová Rafá, o Jeová Jirê. Ele preenche tudo que você precisa. Tudo que você precisa nessa manhã, Ele te preenche, Ele te dá. Aleluias, Ele é o seu provedor, Ele é o seu sustento, aleluias. Senhor Jesus, querido Pai Celestial, nós colocamos as mãos uns sobre os outros, Senhor, como aprendemos de Ti, Senhor, que é manso e humilde, Pai, e colocamos, Pai, em humildade na Sua presença, reconhecendo que somente Tu és, Pai, Tu és o grande, poderoso Jeová, Tu és o importante no nosso meio, Tu és o grande Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus querido, que as mãos possam ter agora, Senhor, Pai, a santificação, Senhor, mãos santas que levantam a Deus. E se há alguma mão aqui, Senhor, que não esteja santa, o Senhor nesta manhã, Pai, que o seu sangue nos limpa de todo pecado, que nessa manhã possa haver uma lavagem completa, Pai, desde o corpo, a alma e o espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixa nós despedirmos a igreja, Pai, só como uma tradição, mas que possa haver o mover do Teu Espírito Santo, porque o Evangelho não vem só por palavras, mas vem por demonstração de poder. E nós te clamamos, por favor, Senhor, por favor, meu Deus, que o Senhor demonstre o Seu poder agora, Pai, que as mãos ungidas dos santos de Deus, Pai, possam orar um pelo outro, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém doente, que fique curado agora. Se há alguém que está entristecido, que fique alegre agora. Se há alguém que tem pendido para o legalismo, que seja trazido agora para o centro da palavra. Se há alguém que tem sido influenciado pelo liberalismo, de ter uma vida de qualquer maneira, que seja trazido agora para o centro da palavra, aonde há as visões descem do céu, aonde há uma vida de alegria, aonde há uma vida de prazer eterno, não prazer carnais, aonde há alegria, aonde há felicidade, aonde a tristeza vai embora. Sim, Senhor, esse alguém precisando de uma bênção especial, Pai, que veio, Senhor, sabendo que ia ouvir o Senhor falar, sabendo que ia ouvir o Senhor falar aos corações. Sim, meu Deus, que estas palavras que foi dita através do pastor, Senhor, possa ser transformada, Senhor, e recebermos realmente, Pai, como disse Jó, eu sei que agora eu fui esclarecido, agora eu sei que o meu caso tem jeito, agora eu sei que o meu Redentor vive, agora eu sei que tem uma cura me esperando, agora eu sei que tem uma bênção me esperando, agora eu sei que o Espírito Santo está aqui para te batizar, para me batizar com o Espírito Santo. Sim, Senhor, por favor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por essas reuniões. Esperamos, já oramos pela reunião da noite, Senhor. Que seja uma bênção, que seja, Senhor, que o diabo seja envergonhado mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o teu servo, abençoa a tua família, a família dele, a sua esposa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a igreja dele lá, Senhor, em Porto Alegre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Cadê o Pedrinho que está fazendo aniversário hoje? Está aí fácil ele? Está fácil? Está no carro? Amém. Pedrinho está fazendo aniversário. Eu gostaria de fazer uma oração final e orar agradecendo a Deus por sua vidinha, não é? Pastor Alex está de saída. Irmão Felipe, por favor. Podia ter combinado antes, né? Mas está tudo bom, né? Está tudo bem, graças a Deus. Está dormindo, o Pedrinho está dormindo. Então vou pedir aqui ao irmão Valdir para fazer uma oração pelo meu Pedrinho, agradecendo a vida dele. Não é, pastor Yumi? Deus te abençoe mesmo. Não é? A irmã Elaine, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. A gente coloca só o culto, mas é tudo que envolve por trás, né? Companheirismo, o almoço, a janta. Então isso nos alegra muito. Nós temos sido muito felizes, muito alegres. A igreja, não é? Quando falamos pastor Yumi vem, nós ficamos, a igreja cria uma expectativa, fica feliz, ora, né, pela viagem, assim com todos os pastores, né? Amém? Vem cá, irmão Valdir. Então, o irmão Valdir já vai nos despedir e também orar agradecendo a Deus pela vida do meu filho. Nós vamos tem um restaurante aqui próximo, alguns têm que votar, aí você fica livre para fazer como você desejar, não é? Mas tem um restaurante perto aqui, tem em Mogi também, vários restaurantes, né? Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, Pai Celestial, não deixe nós nos tornarmos ouvintes esquecidos, ó Pai. Pai, que cada palavra que foi falada seja realmente como uma semente, Pai, que cai uma só, mas que quando nasce, Pai, produz milhares de frutos, Senhor. E que isto venha a ser notório a todos, ó Pai, que realmente não foi em vão aquele culto, Pai, mas que, Senhor, ó Pai, ajuda cada um de nós realmente vivermos como cristão, Pai, cheio do Teu Espírito Santo, como Tu disseste ali a Josué, para ele não andar nem pela direita e nem pela esquerda, Pai, mas andar no centro. Permita-nós andar no centro da Tua vontade, Pai. Oh, Senhor, Te agradecemos pela vida do Teu servo, Pai, pastor Wilmer. Continue com ele, Pai, dando graça, ajudando, dando força. O Senhor, eu creio que já tem o consolado, Pai. E como foi dito, o cristão não perde, Pai, ele só ganha. Porque estamos nas Tuas mãos, Senhor. Se é que cremos assim, Pai, há somente vitória na vida do cristão, Senhor. Paulo disse, nós somos mais do que vencedores, ó Senhor. E agora também, Pai, o Teu servo Gessé, irmão Gessé, ó Deus, conceda graça para ele também, a continuar trilhando este caminho, Pai, que nós sabemos que é tão difícil, tão estreito, Pai. E aqui ele está agradecendo ao Senhor pela vida do seu filho, o Pedrinho, Senhor. Eu creio que ele já foi dedicado,
Mas eu creio que neste dia ele está o rededicando ao Senhor, Pai. E que ele possa fazer justo ao nome que ele ganhou, Pai. Ó Deus, seja com a vida dele. Cremos que o Senhor, através do teu profeta, disse que os anjos, é um anjo especial que fica ao redor de uma criança, Pai. Que o Senhor guarde o livre de todo o mal, Pai. E que se o Senhor tardar, que ele venha a ser um grande homem, usado pelo Senhor. Abençoe todos que aqui estiveram, os que não estiveram. Seja conosco no decorrer deste dia também, nos guardando e nos livrando. E desde já nos preparando para a noite, Pai. Estamos ansiosos, ó Pai, pelo que o Senhor vai ainda fazer por nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos pelo que o Senhor fez. Ó Senhor, toma toda a honra e toda a glória para Ti mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, irmão. Meu sogro, Deus abençoe. Em nome de Jesus, irmão Carlos, irmã Luci, todos que vieram. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.